Mamãe, papai, vai começar. Tenda de oração, tenda de oração. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso podcast Tenda de Oração. Que alegria estarmos reunidos aqui mais uma vez para juntos rezarmos o texto de São José. Lembrando que estamos em todas as plataformas de podcast e também no YouTube com o canal Tenda de Oração Católico e com a parceria Web Rádio de Maria. Então fica ligado, chega mais, se aproxima, pega o teu texto, pega a tua palavra, que hoje é com Márcia. Chega mais, minha irmã. O seu louvor e oração eu vou clamar. Olá, amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos hoje em mais um episódio do Tenda de Oração. E hoje, depois de vivermos um mês especial com São José, a cada dia aprofundando mais o conhecimento sobre a vida de São José, hoje estamos retomando a nossa caminhada com a partilha da palavra e o texto do nosso amado e querido São José. Então é com muita alegria que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E eu já queria convidar você a tomar a sua palavra no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículos do 36 ao 46. E gostaria também que você pudesse tomar o Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 39, porque esses dois evangelhos vão trazer a angústia suprema de Jesus, ou a suprema angústia, que é a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, onde Jesus suou sangue, onde Jesus viveu o extremo da sua agonia. Então nós vamos tomar esses dois escritos desses dois evangelistas, porque eles narram de forma e com detalhes diferentes. Então nós precisamos desses dois textos para poder compreendermos com mais detalhes, com mais riqueza tudo o que acontece aqui. E para nossa reflexão, ao ler este texto, nós vamos perceber que ele acontece, esse momento na vida de Jesus, logo depois da última ceia e logo depois também de Jesus predizer a negação de Pedro. Jesus sabia que tinha chegado a hora da sua paixão. E com isso, Jesus também sabia que seria desprezado, que seria açoitado, traído, abandonado. Jesus sabia que seria negado, que seria crucificado. Jesus sabia que seria morto na cruz. Mas mesmo sabendo de tudo isso, porque ele era Deus e sabia da sua missão, então ele não se desespera, ele não faz escândalo, ele não faz drama. Jesus não se faz de vítima, Jesus não se defende. Diz o Evangelho que ele retira-se com os discípulos para o monte, retira-se para orar. E exatamente no Evangelho de Lucas 39, 22, 39, vai dizer que era costume de Jesus retirar-se para orar. E aqui cabe-nos uma reflexão. Nós nos retiramos para orar? Nós temos o costume de orar? Jesus não foi orar naquele momento porque ele sabia o que ia passar, por causa da angústia que ele estava vivendo, por causa de toda a dor que ele sentia naquele momento, sabendo tudo o que estava para acontecer.
A palavra é muito clara quando diz que era costume de Jesus. Então, que nós já possamos aprender aqui a termos o hábito de oração, porque se Jesus, sendo o Filho de Deus, sendo Ele o próprio Deus, sentia essa necessidade e vivia em constante oração na presença do Pai, Deus, imagine nós, quanto mais nós precisamos. Jesus era o próprio Filho de Deus, todo homem, todo Deus. Mas enquanto a sua humanidade não conheceu o pecado, e mesmo assim vivia em constante oração, tinha o costume e o hábito de orar. E nós, muitas vezes, pecadores, limitados, falhos, queremos caminhar sem ter uma vida de oração. É impossível. Não conseguimos caminhar sem a vida de oração. Não chegaremos muito longe sem uma vida de oração. E Jesus retira-se e ele leva os discípulos com ele e manda sentar e esperar, porque ele vai retirar-se para orar. Quando chega no monte, no Getsemane, Jesus pede que eles sentem-se porque ele vai orar. Mas Jesus escolhe 3 e leva com ele. Jesus, daqueles que estavam ali com ele, os 12 discípulos, Jesus escolhe 3 para levar consigo. E se nós formos nos questionar, por que Jesus leva apenas os 3? Diz o Evangelho que Jesus levou com ele Pedro, Tiago e João. Por que o Senhor escolheu apenas os 3? Os 12 discípulos foram escolhidos por ele, mas porque para presenciar esse momento, para estar junto com ele nessa hora de agonia, de dor, de sofrimento, Jesus escolhe apenas Pedro, Tiago e João. E aqui tem uma grande revelação para o nosso coração. É porque Jesus escolhe os íntimos para revelar os seus mistérios. É porque Jesus escolhe os íntimos para revelar a sua glória. Então, amados irmãos e irmãs, é necessário que a gente construa uma intimidade com o Senhor. É necessário que a gente se torne a cada dia mais íntimo do Senhor, porque é aos íntimos que Ele revelará o seu poder, a sua manifestação, a sua glória. E foi assim, nesse momento em que Jesus vivia a sua agonia. Mas Jesus também faz essa mesma escolha por esses mesmos homens em outras situações. Quando caminhando na sua vida pública, ele realiza a cura da filha de Jairo, e nós podemos encontrar esse evangelho lá em Marcos 5, 21, onde Jesus diz o evangelho que Jesus não permite que ninguém entre além de Pedro, Tiago e João. Era um momento onde Jesus estava realizando curas, realizando milagres, ressurreição. E nessa cura especificamente, Jesus permite que apenas os 3 entrem e presenciem o que ele vai realizar naquele momento. E ele cura a filha de Jairo. Também em um outro momento, um momento de glória, que é no Monte Tabor, lá na sua transfiguração. E a gente pode encontrar isso lá no Evangelho de Mateus 17. Jesus leva para o Monte Tabor Pedro, Tiago e João. Mais uma vez, esses 3 homens são os escolhidos para presenciar, para testemunhar a manifestação de Deus. Vamos construir intimidade com o Senhor, amados irmãos, porque só construindo essa relação de intimidade é que nós vamos testemunhar a glória de Deus. Porque é diante dos 3, lá na transfiguração, que o Senhor se transfigura diante dos olhos deles. E eles dizem: é tão bom estar aqui, Senhor, vamos ficar por aqui mesmo. E Jesus continua durante a sua vida escolhendo
esses amigos íntimos para fazer essa caminhada nos momentos de glória, mas também aqui nesta reflexão que nós estamos fazendo hoje sobre a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, que é o que esse evangelho nos revela. Jesus também faz a escolha por estes mesmos homens, que eles tinham essa intimidade com o Senhor, isso já fica muito claro, mas também uma outra opção que nós podemos perceber é que talvez apenas esses três, por terem essa relação de intimidade com o Senhor, era quem tinha melhores condições de presenciar de perto tudo o que se passava na intimidade de Jesus. E uma coisa também a gente aprende aqui: Jesus escolhe apenas esses três para estar com ele naquela hora. Quem nós temos escolhido para estar conosco nos nossos momentos de alegria e também nos nossos momentos de dores? Quem nós temos escolhido para abrir as portas da nossa casa, para receber em nossa casa? Quem nós temos escolhido para dividir os nossos projetos, os nossos sonhos, mas também as nossas dores, as nossas decepções e angústias? Precisamos aprender com Jesus a escolhermos quem tem condições de estar perto de nós, de dividir a vida. Quem tem condições de estar perto de nós nas horas de glória, mas também nas horas de dor. Jesus, naquele momento, a sua humanidade sente o ápice da dor, do sofrimento humano. Ele precisa dos seus amigos por perto. E por isso ele leva os três consigo para aquele momento, mesmo sendo uma hora de dor. Jesus quer os seus amigos por perto. Jesus, sendo homem, na sua plena angústia, o Evangelho diz que ele disse: em tua angústia há uma tristeza mortal. A angústia de Jesus era uma angústia física, era psicológica, era mental. Era uma tristeza, uma angústia tremenda, profunda. E diante de tudo isso, Jesus quis os seus amigos íntimos junto com ele, mesmo sabendo que eles não poderiam mudar aquela realidade, mas Jesus quis a presença deles junto deles. E quantas vezes nós nos sentimos igual a Jesus? A nossa angústia mortal hoje talvez seja diante da morte de alguém que a gente amava e ama, talvez seja diante de um diagnóstico de uma doença, talvez seja diante de um desemprego, talvez a nossa angústia, a nossa dor na alma, a nossa angústia mortal talvez seja diante de uma acusação, diante de uma injustiça, diante de uma gravidez que não acontece, diante de um filho nas drogas. Qual é hoje a nossa angústia? Qual é hoje a tristeza mortal que sentimos no coração? Jesus nos convida ao Getsemane para orar e para sofrer com ele a nossa agonia na presença do Pai, diante da obediência ao Pai. O Evangelho nos narra que Jesus se afasta um pouco, com o rosto, ajoelha-se com o rosto por terra. Ele clama ao Pai: se possível, Pai, afasta de mim este cálice. E Jesus ora uma segunda vez e uma terceira vez. E diz o Evangelho, lá em Lucas 22, no versículo 44, que ele entrou em agonia e que o seu suor era como gotas de sangue que se espalhavam pela areia. E Jesus orava, diz o Evangelho que ele orava ainda com mais insistência, mesmo em meio ao ápice da sua agonia, da sua angústia, por tudo que ele sabia que ia acontecer daquela hora em diante. O humano de Jesus estremece, o humano de Jesus se apavora, o humano de Jesus sente medo, sente pavor, e ele clama ao Pai: Pai,
se é possível, afasta de mim este cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Essa é a oração que nós precisamos aprender de Jesus com esta palavra. Essa é a grande lição que o Senhor nos ensina, a submetermos o nosso querer, a nossa vontade, os nossos sonhos, nossos desejos, nossos projetos à vontade do Pai. Devemos apresentar ao Pai o que nós desejamos, o que nós queremos, mas pedir: Senhor, este é o meu plano, este é o meu projeto, essa é a minha necessidade, mas, Senhor, que prevaleça, Pai, a tua vontade. Jesus, mesmo sendo Deus, mas ele não se aproveita disso, e ele, na sua condição humana, ele mantém essa intimidade e essa relação com o Deus Pai e submete a sua humanidade ao Pai, pedindo que prevaleça o que o Pai deseja. E nesses 3 momentos que o Evangelho cita que Jesus vai orar ao Pai, ele repete a mesma oração e ele diz: Pai, tudo te é possível, mas que prevaleça a tua vontade, que prevaleça o teu querer. E nesse instante, a gente percebe o silêncio de Deus Pai. O Pai não responde nenhuma palavra para Jesus nesta hora, mesmo vendo toda a angústia, toda a dor e escutando o clamor do seu filho Jesus. O Pai não fala. E quantas vezes nós, amados irmãos e irmãs, experimentamos o silêncio de Deus na nossa vida? Quantas vezes a gente questiona, a gente pergunta, a gente quer respostas para tudo, até como se as respostas, se Deus nos respondesse, ou se tivéssemos respostas para todos os nossos questionamentos, como se as respostas amenizassem a nossa dor, amenizassem a nossa angústia. E a gente questiona a Deus: por que comigo? Por que isso? Por que com a minha casa? Por que com a minha família? Por que o meu trabalho? Por que os meus projetos? Por quê? E a gente se endurece com o silêncio de Deus na nossa vida. E muitas vezes a gente briga com Deus, porque Ele nos permite viver tais situações, porque muitas vezes a nossa vontade é contrária à dele e a gente não consegue se colocar nessa mesma condição de Jesus, pedindo ao Pai que, se possível, afasta de mim essa realidade, mas prevaleça a tua vontade. E Jesus nos ensina que devemos vigiar e orar. As 3 vezes que Jesus volta, Jesus encontra os discípulos dormindo e ele os repreende: não conseguistes vigiar comigo 1 hora? E os 3 momentos Jesus volta e repreende e diz: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vigiai e orai. Vigia, irmão. Vigia, irmã. Vigiemos na oração do texto, vigiemos na nossa oração, na nossa intimidade pessoal com o Pai. Vigiemos no nosso estudo da palavra, no conhecimento da palavra de Deus. Vigiemos no jejum, vigiemos nos sacramentos, vigiemos para que não caiamos em tentação. E um ponto que o Evangelho de Lucas 22 também nos traz é que em todo esse momento dessa intensa agonia de Jesus, o Pai não fala, o Pai permanece em silêncio, mas diz a palavra que um anjo apareceu, o anjo do Senhor, para confortá-lo. Talvez, amados irmãos e irmãs, estejamos vivendo o profundo silêncio de Deus na nossa vida. Talvez estejamos nós também no Getsemane como Jesus e
com Jesus e estejamos experimentando o árduo silêncio de Deus. Mas mesmo que Ele silencie, e se Ele silencia, é porque precisamos passar pelo silêncio, é porque precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos silenciar também em nós as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos projetos. Precisamos também silenciar em nós o nosso coração e permitir que prevaleça a vontade e o querer de Deus. É preciso que, assim como Jesus, aprendamos a unir o nosso desejo, as nossas vontades, os nossos projetos, à vontade e ao projeto de Deus na nossa vida. Então, mesmo que estejamos atravessando o silêncio de Deus, mas Ele envia o seu anjo para nos confortar. O Senhor envia o seu anjo. Ele não nos deixa sós. Ele está atento ao nosso clamor. Ele está atento à nossa súplica. O salmista diz: clamei ao Senhor e Ele me ouviu. E o Senhor envia o anjo para confortar Jesus naquele seu momento de tamanha agonia, de tamanha dor. Que possamos aprender com Jesus a desenvolvermos essa intimidade, a vivermos essa vida de oração, para que estejamos ainda mais próximos de Deus. Que não esqueçamos, irmãos e irmãs, diante da angústia, diante da agonia, até o humano de Cristo desabou, ele suou sangue, ele sentiu-se abandonado pelo Pai, mas mesmo assim ele permaneceu firme até o fim, ele permaneceu obediente. O Getsêmani é o lugar da agonia de Jesus. Mas o Getsêmani também é o lugar da salvação, porque é lá que Jesus decide permanecer firme em obediência à vontade do Pai, que era a nossa salvação. Dai-nos, Senhor, a graça de construirmos intimidade contigo, para que nós também possamos testemunhar a tua glória, para que nós também possamos testemunhar a tua revelação, a tua graça na nossa vida. Dai-nos, Senhor, a graça de sermos íntimos do Pai, de vivermos intensamente, de construirmos essa vida de oração, esse costume de estarmos na presença do Pai. Amém. E já pega o teu terço e vamos iniciar o nosso terço ao glorioso São José. São José, que era íntimo de Deus, que ele possa vir nos ensinar a vivermos a obediência ao Pai. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Neste primeiro mistério, nós queremos pedir a São José, ele que em tudo foi obediente ao projeto de Deus na sua vida. Ele que abriu mão de todos os seus planos, de todos os seus sonhos, para cumprir a vontade do Pai, de ser o pai adotivo de Jesus, de assumir Maria e o seu filho Jesus, de cuidar da Sagrada Família de Nazaré. Que São José também nos ensine essa obediência, essa docilidade à vontade de Deus. São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-nos, São José. São José, valei-me. 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 São José, tornai possível as coisas impossíveis na minha vida. E nesta segunda dezena, vamos pedir a São José que ele nos ensine a construirmos uma vida de intimidade com o Senhor, com o Pai. Que São José, manso de coração, obediente, nos ensine essa intimidade com o Pai, que possamos a cada dia nos submetermos a Ele, que possamos a cada dia também crescermos nessa intimidade, para que também nós sejamos escolhidos para testemunharmos a glória de Deus, a manifestação de Deus, a revelação de Deus na nossa vida. São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 São José, tornai possível as coisas impossíveis na minha vida. Nessa terceira dezena, quero convidar você a apresentar quais são as angústias da tua vida hoje. O que hoje te causa essa angústia, essa aflição, o que hoje te causa dor na alma, no coração. Apresenta a São José, para que ele possa interceder pelo socorro de Deus na nossa vida. São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. E nesta quarta dezena, quero convidar você a apresentar o teu coração
todos os projetos, todas as necessidades, os sonhos, os planos que você tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Apresenta a São José. São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 São José, tornai possível as coisas impossíveis na minha vida. Quinta dezena, a dezena do impossível. E nesta dezena do impossível, quero convidar você a apresentarmos, pela intercessão do glorioso São José, o impossível da tua vida hoje. Qual é o impossível para o teu coração? Qual é o impossível na tua família? Qual é o impossível na tua casa, na tua vida hoje? Qual é o impossível no teu trabalho, nos teus negócios hoje? Apresenta ao Senhor, pela intercessão de São José, para que Ele possa rogar a seu Filho Jesus a sua intervenção, o seu milagre sobre os nossos impossíveis. Pede acreditando, confiando que São José é providente. A São José rogou, São José providenciou. São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Ó glorioso São José, tornai possível as coisas impossíveis na minha vida. São José, leva-me aonde Deus quer. Então, amados irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um episódio do nosso Tenda de Oração. Que Deus te abençoe, abençoe tua vida, tua casa, tua família, teus projetos e sonhos. E que Jesus te ensine a construir intimidade com o Pai, para que permaneçamos na presença dEle, cumprindo em tudo a sua santa vontade. Amém. Obrigado, valeu. Muito obrigado por você participar conosco até aqui. Que Deus te abençoe, te proteja, que São José possa te guardar, te valer. E digamos sempre juntos, valei-me, São José. Até a próxima! Tenda de oração, tenda de oração.